Capítulo 1. As interrogações humanas e o sentido da vida. 1.4. Esse capítulo vamos tratar só esse item. René Descartes e a cisão entre o homem e o mundo. O ponto de partida de Descartes é o método da dúvida. Será que eu existo? A forma tradicional de conhecer a minha existência é a minha consciência atual. Essa noite eu sonhei que eu estava fazendo essa apresentação. E quando acordei, vi que não era. Então, os sonhos podem nos levar a uma ilusão. Então, qual é a forma de saber que eu existo? Se penso, logo existo. Porque se eu pergunto, será que eu existo? Para duvidar, eu preciso pensar. E para pensar, eu preciso existir. Então, a primeira certeza é que penso, logo existo. Segunda dúvida, será que Deus existe? A existência de Deus nós atribuímos à fé. Aos conhecimentos daquilo que nós cremos, também nem sempre temos certeza absoluta. Então, se sou capaz de conhecer a ideia de ser perfeitíssimo, ele necessariamente deve existir. Então, se eu penso um ser com todas as perfeições, e se ele não existir, ele não terá todas as perfeições. Então, se eu posso pensar o ser mais perfeito que uma mente pode pensar, esta ideia existe na mente e deve existir um ser fora dela, porque senão teria uma imperfeição que seria a não existência. Bom, depois de demonstrar a existência de Deus, este sumo ser, se ele é sumamente bom, não poderia permitir que nos enganássemos quanto à existência do mundo real. Então, se Deus existe, não me engano quanto à existência das coisas extensas. E se Deus existe, sou e não me engano. Quem é o ser humano? Se eu posso pensar, então sempre o ponto de partida é o eu penso, que é a garantia de certeza. Se posso pensar a alma como uma realidade clara e distinta, pois ela é simples, imaterial e fonte do pensamento, ela existe. Se posso pensar o corpo como uma realidade clara e distinta, pois é composto de partes sensíveis, tal como um relógio, o corpo existe. Então eu sou corpo e alma que a minha mente fornece a certeza da sua existência. Como se relacionam corpo e alma? A alma receberia via sentidos externos, sistema nervoso periférico, cérebro e glândula pineal, as experiências sensoriais. Então, do mundo externo, via esses elementos, a alma recebe estas informações. Por sua vez, a alma, via glândula pineal, governaria o corpo-máquina, que antes ele chamou de relógio. Então, quem sou? Um ser que pensa e que comanda um corpo-máquina, que experimenta como estranha a condição corporal. E o que é a morte? Quando o corpo-máquina deixa de funcionar, a alma, que é imaterial, abandona o corpo. Aqui com Descartes se cria a famosa dicotomia corpo e alma em nossa cultura. Então, o que é essencial? A alma. O corpo parece ser quase que um mal necessário para que a alma tenha esta existência terrena. Capítulo 2, Ser humano e a transcendência. Trabalhamos aqui o item 2.2. O que é espiritualidade? Jean-Pierre Torrel, ele nos dá 3 sentidos à palavra espiritualidade. Primeiro sentido, espiritualidade designa a realidade vivida por determinada pessoa,
tal qual sugere o uso de São Paulo. Espiritualidade é a qualidade da existência levada sob a moção do espírito. A palavra moção aqui significa motivação, movimento, que então nos leva a viver, nos leva a agir. Espírito aqui designa de forma abrangente o que nas religiões em geral se designa como divindade. Então, por exemplo, na tradição cristã, esta moção do espírito é o amor. Então, se Deus é amor, quando alguém movido pelo amor divino, não age mais por conta própria, mas movido pelo amor divino. Ou na tradição muçulmana, é o termo muslim, que significa a submissão à vontade de Allah. Se alguém está plenamente sob a vontade de Allah, não é mais a sua vontade pessoal que o leva, mas a vontade de Allah. Ou na tradição hindu, se alguém está sob a consciência de Krishna, então Krishna está o levando em seu agir e não mais a sua consciência pessoal. Segundo o sentido de espiritualidade, a palavra designa uma doutrina espiritual, vivida e ensinada por uma pessoa notável, mas apta a ser proposta como caminho para outros seres humanos. Aqui são as famosas escolas de espiritualidade, em geral ligadas a um mestre, uma pessoa que ensina esse caminho, essa forma de levar a sua vida espiritual, e com exercícios, com práticas, com princípios. E aí nós vemos, em geral, nas tradições religiosas, tem muitas escolas, né, de espiritualidade. Os orientais, em geral, chamam de gurus ou de mestres. O terceiro sentido de espiritualidade é o sentido mais pessoal, mais da vida de cada um. Então, designa a vida cotidiana orientada pela sincera procura do bem, traduzida em ações responsáveis, em vida solidária na qual a proximidade acontece. Então, essa é a dimensão prática de espiritualidade, ou seja, cada um de nós tem um jeito, uma sabedoria própria de levar a vida, do jeito, um método de estudar, um método de se alimentar e assim sucessivamente. Então, espiritualidade designa esta forma, essa sabedoria pessoal na vida cotidiana, no dia a dia, de levar o seu jeito de viver. Capítulo 3. Origem do fenômeno religioso e experiência religiosa. O item 3.1. O que é fenômeno religioso? Bom, fenômeno religioso são duas expressões. A palavra fenômeno aqui não é o sentido usual, mas volta ao sentido grego de phainomai, ou seja, aquilo que se manifesta, ou aquilo que aparece. Então, é fenômeno tudo aquilo que aparece aos nossos sentidos. Há um aquilo e há um aparecer. Bom, religioso. Religioso, um conteúdo interior da alma humana que está por detrás dos fenômenos. Então, o que nós designamos religioso é este aquilo, ou essa intenção subjetiva, ou essa vivência interior que nós exteriorizamos através de gestos, atos, objetos e assim por diante. Então, não é o objeto, a vela acesa, que é religiosa, mas a intenção que ela comunica. E por isso, a fé não é um fenômeno religioso. Porque a fé não é algo que aparece. Não posso pegar a minha fé e expor aqui para vocês. Ou seja, a fé é essa intenção subjetiva. Mas, por sua vez, a fé é o que dá o caráter religioso aos fenômenos. Portanto, sem fé não tem fenômeno religioso, embora a fé por si mesma não seja fenômeno religioso. E a fé, no sentido religioso, nos remete ao mundo sagrado, ao mundo do transcendente, daquilo que ultrapassa a nossa realidade familiar e rotineira. Então, é o que nós denominamos fé ou crença, no sentido propriamente religioso. Fenômeno religioso universal. Essa é uma constatação que vem dos antropólogos culturais.
Em todos os tempos, lugares e culturas, encontramos manifestações religiosas. Ou seja, em nenhuma época, em nenhum povo, se conheceu a ausência de expressões ou de manifestações religiosas. Então, onde se pode constatar expressões culturais, sempre há junto também manifestações religiosas. Então, isso significa a universalidade do fenômeno religioso. Item 3.2. O começo da religião. Aqui nós vamos considerar a hipótese ou a tese de Stephen Mitten. Bom, sua tese é que o começo da religião coincide com a origem da cultura. Ou seja, religião, arte, ciência e cultura surgiram juntos. Bom, em que momento surgiram? Para Mitten, é possível falar de práticas religiosas a partir da emergência do Homo sapiens sapiens há 40 mil anos atrás. Antes disso, diz Mitten, não havia arte, religião ou ciência. Bom, qual é o seu argumento? Mitten relaciona o surgimento da religião à emergência da fluidez cognitiva. Então, esse nomezinho parece um pouco difícil. Fluidez vem de fluir, ou seja, que permite ou facilita a passagem. Cognitiva é conhecer. Então, permite uma facilitação de passagem do conhecimento. Bom, antes da fluidez cognitiva, como é que era a inteligência humana? Ele reconhece, antes disso, 3 inteligências especializadas, ou direcionadas a ações específicas. E essas inteligências não interagiam entre si. Primeiro, a inteligência social, que é a capacidade de agir em grupo, por exemplo, estratégias de caça, assim sucessivamente. A inteligência naturalista é a capacidade, por exemplo, de se situar no espaço, os mapas mentais, de interpretar, por exemplo, pegadas de animais. Então, essas capacidades da vida do dia a dia. E a inteligência técnica é a capacidade de produzir ferramentas, produzir a partir de moldes mentais, a partir de ideias. Por exemplo, o clássico exemplo é a passagem da pedra lascada para a pedra polida. E a linguagem? A linguagem, que antes era muito rudimentar, agora passa a ter comunicação intencional, ou seja, que há linguagem a partir de intenções subjetivas. Bom, a fluidez cognitiva é a interação desses domínios cognitivos. É o verdadeiro Big Bang da cultura. É uma verdadeira explosão criativa. Aí que o Stephen Mitten associa a origem da cultura, da ciência e da religião. Bom, se antes as 3 inteligências especializadas não se comunicavam entre si, então fluidez significa que o fluir livre entre os domínios. Isto possibilitou esta explosão criativa, com a criação de instrumentos, criar arte, ter crenças religiosas e fazer ciência. Bom, a mente humana tornou-se capaz de associar imagens e ideias e, com isso, interpretar o mundo. O homem constrói o seu mundo, ou seja, a cultura. O que é a cultura? Um conjunto de enredos e narrativas que ligam o conjunto das experiências e das vivências, não só do aqui e agora, mas desde os antepassados e, inclusive, prospectando para o futuro. A cultura humana teve seu início a partir desse salto qualitativo da mente primitiva, adquirindo complexidade tal que permitiu operar por analogia. O que, segundo Mitten, possibilitou essa fluidez, essa combinação interna das inteligências, esse operar por analogia. Analogia não significa o igual.
mas o semelhante. Então, numa experiência, você pode transferir a outra experiência que não é a mesma, mas tem certa semelhança. Então, eu não preciso, da segunda experiência, descobrir de novo. Então, da primeira experiência, posso transferir esse conhecimento, adaptando-a a esta segunda forma. Então, isso permitiu fazer essas ligações internas entre as diferentes atividades da cultura e assim sucessivamente. Começo da cultura e da religião. Bom, para Mitten, foi a passagem da inteligência concreta, ligada ao aqui e agora, para a inteligência abstrata, ou a capacidade de fazer estas ligações de forma interna. Então, com a inteligência abstrata, a mente humana se abre para o mundo simbólico. Por isso, o símbolo não é algo do mundo real. É uma forma de representar para a mente, por exemplo, um conceito universal. E por isso o homem consegue ultrapassar esta ligação pura e simples ao aqui e agora. Com o símbolo, o homem começa a ter a capacidade de lidar com o tempo. Então, esta relação com o mundo agora é mediada não mais pelas experiências do aqui e agora, e sim pela mediação do símbolo. Então, a linguagem humana passa a ser o lugar onde é reconstruído e reorganizado o mundo real na consciência histórica. O que é a consciência histórica? Eu tenho uma experiência passada que eu posso reatualizar no presente e posso projetar um futuro. Então, isto é dominar o tempo. Então, das experiências dos antepassados, nós podemos organizar e reorganizar nossa vida aqui e agora, não só pelo aqui e agora, né? Se a gente tivesse sempre de novo recomeçar todas as descobertas, né, nunca teríamos esse progresso ou essa verdadeira explosão criativa. Item 3.3. Hipóteses sobre a origem da religião. Aqui a questão da origem não é a questão do começo que acabamos de ver, e sim a causalidade, o que levou o ser humano a. Vamos considerar 3 autores a partir de hipóteses ateístas. O primeiro autor é Taylor. Ele foi o principal mentor do animismo. Para Taylor, a fase inicial da humanidade foi o homem natural, o homem sem religião. Como esse homem teria passado as primeiras formas religiosas. A essa primeira forma religiosa, depois do homem natural, ele chama de animismo. Bom, o homem primitivo, aos poucos, teria observado certos fenômenos de ordem psicológica, como o sono, a doença, a morte e, sobretudo, os sonhos. Desses fenômenos, o homem primitivo vai formando a ideia de alma, imaginando junto ao corpo material um corpo imaterial que ele denomina de ânima. Daí vem a palavra alma, ou seja, um princípio anímico que anima o corpo material. Então, essa força que anima a vida, os pensamentos, a vontade, deve também sobreviver o corpo, a morte do corpo. Essa crença na sobrevivência da alma originou o culto aos mortos. Então, recapitulando. Então, quando nós dormimos à noite, nós podemos sonhar e quando nós acordamos e vemos que não foi algo, um acontecimento real. O corpo desligou, mas algo junto ao corpo continuou animado. Então, de onde que vem essa nossa atividade de pensamentos? Ou aquilo que, de novo, na manhã seguinte, reanima o corpo. Então, dali a ideia de alma. E com a morte do corpo, que é enterrado, desaparece, o que deve ficar da pessoa? Como a alma, o ânima, nunca desliga de dia e de noite, também com a morte do corpo seria a sobrevivência, o que fica de nós para a vida eterna.
e aí o culto aos antepassados falecidos através das suas almas. Ele traça uma linha evolutiva, nós não vamos dar tanta importância a isso, né? A primeira forma, então, seria o animismo. Depois do animismo, teria passado para o fetichismo. Terceira fase, o politeísmo. E, finalmente, teríamos chegado às religiões monoteístas. Bom, segundo autor de hipóteses ateístas, Emily Durkheim, é o primeiro a considerar a religião em sua origem social. Durkheim é o fundador da sociologia moderna e, por isso, evidentemente, vai colocar esse ponto de vista a partir da ciência da sociologia. Por isso, a religião é um produto da sociedade e não de inspiração divina ou de ordem psicológica. Então, para Durkheim, a sociedade é o grande pai, é a nossa origem, que impõe a sua vontade a seus filhos, iludidos sem o saber. Ou seja, nós nos sentimos vinculados ao grande pai, que é a sociedade, mas não conhecemos esse fato, estamos iludidos sem o saber. Bom, existe em nós, né, nos indivíduos, esse sentimento, né, de um poder que transcende e do qual nós não conseguimos nos libertar. Então, o nosso grande pai, de alguma forma, sempre fica agindo como esse poder em cada um de nós. Então, por isso, o indivíduo tem um profundo sentimento de dependência da sociedade. Então, essa nossa ligação de origem, da qual não conseguimos libertar, está presente, mas sempre de forma inconsciente, iludidos sem o saber. E por isso, tendo essa energia, essa força, esse poder em si, o homem projeta, por isso é ilusório, né? Mas projeta a partir desta força originária para um além, num Deus, num céu, uma vida eterna, este sentimento de dependência da sociedade. Então, por isso, a religião não veio da divindade ou de ordem psicológica, mas a partir desse sentimento de dependência da sociedade que está em cada indivíduo. E a projeção, você tem que dar vazão, tem que dar uma objetivação a esse sentimento, e daí surgem de forma ilusória as religiões. Assim, a sociedade é para os indivíduos o que Deus é para os fiéis. Terceiro autor de explicação de origem ateísta, Sigmund Freud. Para Freud, situa a religião em origem psicológica. A tese de Freud. A religião provém de uma neurose universal de culpa. Três palavrinhas essenciais: neurose, neurose universal e neurose universal de culpa. Bom, primeiro, o que é essa neurose universal? Para Freud, depois da descoberta do inconsciente, a sexualidade, a nossa pulsão da sexualidade é a energia mais primordial e mais originária do nosso inconsciente. Então, essa nossa primeira energia é essa pulsão da sexualidade. Por detrás dessa pulsão está um desejo de eternidade. Então, como é que eu posso me eternizar? Pela procriação. Então, nas gerações que me seguem, então eu, de alguma forma, preservo a minha existência, a minha memória, que é esse desejo de eu me eternizar. Quando esta energia, que é a energia mais potente, a energia mais originária, é recalcada, ela é reprimida, ela dá origem à neurose. Se eu não deixo essa energia vir ao consciente, ela vai se expandir por outra região, né? Se eu pego um balão, eu comprimo ele, ele vai estourar em outro ponto. Então, por isso, esse deslocamento da energia da pulsão é a neurose. Bom, o complexo de Édipo é esta neurose universal e da qual todos os seres humanos padecem. Bom, de onde que vem a culpa?
O Édipo, ele vai situar essa narrativa a partir do mito de Édipo. O Édipo comete um assassinato. Ele mata o pai para casar com a mãe. E este assassinato psicológico do pai dá origem à culpa. Bom, como é que teria acontecido isso? Ele imagina lá no início da humanidade, o primeiro clã, havia um patriarca, que é o mais forte. Ele tinha diversas mulheres e muitos filhos. Os filhos, homens, não tinham partilha nas mulheres do clã. E o pai os castigava severamente quando eles tentavam se rebelar contra esta instituição. Um dia, eles se uniram e, para resolver esse impasse, acabaram matando o pai. E aí, então, partilharam entre si as mulheres do clã. Bom, depois de um tempo, outro filho, de novo mais forte, volta a imitar o pai. Como é que resolve? Repete-se o crime. Então, assassinam de novo o irmão e assim sucessivamente. Bom, como é que dali ele vai explicar a origem da religião? Então, para poderem viver em sociedade, os clãs primitivos decidiram fazer um pacto com dois elementos básicos: respeito ao totem e a obrigação da exogamia. Então, a segunda, a exogamia, significa que os filhos mais fracos casavam com mulheres de outras tribos, para evitar essa luta fratricida. O respeito ao totem é o que vai dar origem à explicação da religião. Bom, cada tribo tinha um animal de sacrifício, que é chamado totem. Esse totem representa a força originária do clã, ou, na explicação de Freud, o pai originário, o patriarca originário do clã. Ao final do rito, que era um animal que era sacrificado, os membros do clã, cada indivíduo, comia a carne do animal sacrificado. Bom, como é que nisso Freud vê a explicação da origem da religião? Esse rito de comunhão, para Freud, explica esta origem como um mecanismo de defesa diante dessa culpa original que é o complexo de Édipo. Então, como é que eu posso me redimir dessa culpa através desse rito de comunhão de comer a carne do totem? Bom, comer a carne do totem significa simbolicamente incorporar em cada indivíduo a vida do pai, aquela força vital originária. Então, depois que o pai foi assassinado, eu não consigo mais devolver a sua vida. Como é que eu posso amenizar a minha culpa? Comendo a carne do totem, eu de alguma forma faço o pai viver em mim. Mas para Freud, claro, isto é uma forma ilusória de resolver a culpa. Não, na verdade, não devolvo a vida do pai, mas ilusoriamente eu faço viver, fazendo-o viver em minha vida. Nós vamos agora ver dois autores que têm hipóteses teístas. Primeiro, Carl Gustav Jung. Ele foi discípulo de Freud, portanto, também na psicanálise. Ele vai explicar também a religião a partir de sua origem no inconsciente, mas de forma teísta. Para Jung, a psique humana, na sua camada mais profunda, está falando aqui do inconsciente, é religiosa, crística e teísta. Então, o próprio id, o próprio inconsciente, é religioso. O que temos de mais profundo no inconsciente? O self, que é o eu profundo, que ele usa uma expressão que é imago Dei, ou seja, a divindade interior. E este eu profundo, self, é o polo centralizador de toda a vida psíquica e habita o mais profundo da realidade humana. Então, ficamos atentos aqui ao self, onde está a nossa origem religiosa do inconsciente. Por isso que, para diante de Freud, que reconhece o inconsciente pessoal, o Jung também fala do inconsciente coletivo.
E este se constitui por arquétipos. São imagens primordiais que estão como herança de nossos antepassados. Bom, o Self, que é essa imagem arquetípica de Deus, é essa totalidade. E é o potencial mais pleno do homem. E abrange todo o ego. Então, toda a nossa vida é organizada, consciente, é organizada a partir desta força, dessa forma originária que nós temos como herança de nossos antepassados, que é, então, o eu profundo, o self. E todos os indivíduos sentem-se impulsionares a buscar essa totalidade. Então, existe em cada indivíduo, por herança, esta forma de organizar a sua vida consciente, ou seja, em busca da totalidade. Então, nesse sentido, para Jung, o homem tem dentro de si uma força, que é o arquétipo Deus, o Self, que é um dinamismo que o impele a Deus. E nisso está a origem da religião. Bom, em que sentido Jung inverte Freud? Jung entende o sentimento religioso de forma positiva. Isso há em nós, a nossa estrutura psíquica está vertida para a imago Dei, ou seja, para Deus. E isso é uma esperança, ou seja, é para levar a vida, organizar a vida consciente no dia a dia. E não é neurótico como no sentido de Freud. Como volta ilusória ao mundo infantil, como Freud a entende. Bom, quando o homem recalca essa energia, ou seja, esse impulso religioso, durante tempo prolongado, ele se torna neurótico. Então, aqui nós vemos a inversão em relação a Freud. Para Freud, da neurose, vem a religião. E para Jung, do impulso religioso negado ou recalcado, é que vem a neurose. Então, exatamente, ele vê essa questão da origem entre inconsciente e religião de forma, ou de neurose e religião, de forma invertida do que em relação ao seu mestre Freud. Se em Freud a religião provém de uma neurose, em Jung, o recalque da força religiosa é justamente a causa da neurose, como nós vimos antes. O segundo autor que busca uma hipótese teísta é o teólogo e filósofo Rudolf Otto, que põe a origem da religião na experiência. Portanto, não é nem na sociedade, nem no inconsciente, mas a experiência religiosa. Isso, a religião não tem uma origem no inconsciente, nem na sociedade. É fruto da experiência do sagrado. Por isso, a essência da religião para Otto é o sentimento de dependência do absoluto. Diferente de Durkheim, que fala em sentimento de dependência da sociedade. Bom, o que é essa experiência religiosa? Cada ser humano tem a capacidade de experienciar o sagrado. Por isso, cada ser humano tem essa potencialidade, essa capacidade. Como é que se dá o acesso ao sagrado? É de uma forma não de ideia, mas uma reação emocional. Por isso se trata de um sentimento, que ele denomina de sentimento luminoso, que é essa capacidade de experienciar, de perceber o sagrado via uma reação emocional. Bom, o que é esse sentimento luminoso? É um estado de alma, né? Ou seja, no fundo, a experiência mística do mistério. O luminoso surge na consciência em 3 reações emocionais: mistério, tremendo e fascinante. Então, não são 3 ideias, mas 3 reações de ordem emocional. Diante do numen, que é um termo antigo no latim, significa Deus, que é totalmente outro, aquilo que é o sagrado no sentido da deidade, torna a consciência luminosa. Então, diante de, eu tenho uma reação. Isso não é um impulso que vem do inconsciente, e sim o meu sentimento reage diante de uma experiência externa à própria consciência.
Bom, luminoso, o que são essas três reações? Mistério, tremendo e fascinante. O mistério, na experiência religiosa, se depara com algo totalmente diferente, algo que não esperava, né, e que causa uma reação de estranheza, ou de absoluta surpresa, ou de estarrecimento, ou seja, dá um impacto, você fica numa sensação de espanto. Então, diante de algo que você não esperava, você tem uma reação emocional de interdição, você fica nesse estado de absoluta surpresa. Esse sentimento de surpresa traz consigo duas outras reações emocionais, que é o tremendo e o fascinante. O tremendo é um sentimento repulsivo, que é terrível, e o fascinante é um elemento atrativo. Estes dois sentimentos, essas duas forças emocionais, eles se retroalimentam, ou seja, o que ele chama de uma harmonia de contrastes. Então, quanto mais terrível, mais fascinante. E quanto mais fascinante, mais tremendo. Quem gosta de filme de terror experimenta exatamente essa tensão. Um lado ele é terrível, mas você fica atraído, né, irreversivelmente. Então são duas tensões que, ao invés de se excluírem, eles se retroalimentam. Então por isso aqui não funciona a lógica da razão, e sim é a lógica do emocional.